Você recebeu uma notificação do Detran informando sobre a abertura do processo de suspensão da sua CNH e agora está com medo de dirigir? A primeira coisa que você precisa saber é receber uma notificação de instauração do processo de suspensão não significa por si só que você já está proibido de dirigir. Existe um processo administrativo e, em regra, você tem direito de apresentar defesa e recursos antes da efetiva aplicação da penalidade. E é exatamente esse caminho que eu vou explicar nesse vídeo. Eu sou a Poliana Benhossi, advogada especialista em direito de trânsito, e aqui nós falamos sobre tudo que envolve o universo do trânsito: direito, informação, educação e segurança. E se esse assunto é importante para você, já se inscreva no canal. Antes de qualquer coisa, precisamos separar duas situações. Uma coisa é você receber uma multa de trânsito. Outra coisa é ser instaurado um processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. A suspensão pode decorrer, por exemplo, do acúmulo de pontos dentro de um período legal ou de uma infração que prevê especificamente a suspensão do direito de dirigir. É os casos das chamadas multas autossuspensivas. Então, não podemos simplesmente olhar para uma multa e concluir automaticamente que o motorista já está suspenso. Quando o órgão de trânsito instaura o processo administrativo de suspensão, o condutor deve ser notificado. E essa notificação é extremamente importante porque é justamente ela que comunica ao motorista a existência do processo e possibilita o exercício do contraditório e ampla defesa. Portanto, se você recebeu uma notificação de instauração, isso significa que existe um processo administrativo em andamento. Não significa simplesmente que naquele momento você perdeu automaticamente o direito de dirigir. E aqui está uma informação que muitos motoristas desconhecem. O processo administrativo não existe apenas para o órgão aplicar a penalidade. Ele também existe para que o motorista possa exercer o seu direito de defesa. É possível analisar questões como a regularidade das notificações, os prazos administrativos, as infrações que deram origem ao processo, a competência da autoridade, eventuais vícios formais e materiais e outras circunstâncias específicas do caso. Por isso, receber uma notificação e simplesmente ignorá-la pode ser um erro. Essa diferença muda completamente a análise. Dependendo da fase do processo, poderá existir a possibilidade de apresentação de defesa e, posteriormente, dos recursos administrativos cabíveis. O Código de Trânsito brasileiro ele estabelece regras próprias para esses procedimentos e é fundamental verificar exatamente em qual fase do processo se encontra. Essa é uma das primeiras coisas que eu verifico quando analiso um processo de suspensão, porque não basta a pessoa dizer: recebi uma carta do Detran. Eu preciso saber que notificação é essa. É uma notificação de instauração? Já houve aplicação da penalidade? Existe prazo para defesa? Existe prazo para recurso? O processo está em qual instância? Essa diferença muda completamente a análise. Aqui eu teria bastante cuidado para não transformar uma regra geral em resposta absoluta. Então, Poliana, eu posso continuar dirigindo? A resposta depende da situação concreta da fase do processo. E se você recebeu foi a comunicação da instauração do processo administrativo, não se deve confundir a abertura do processo com a efetiva imposição da penalidade. Então, pode. Além disso, o CTB prevê efeito suspensivo para os recursos administrativos nas hipóteses legais. Mas atenção, é indispensável verificar o prontuário e a situação atual da habilitação antes de concluir que determinado motorista está autorizado a dirigir.
Não dirija baseado apenas em uma interpretação de uma carta ou um vídeo da internet. Confira a situação concreta de sua CNH. Outra orientação fundamental: não deixe a notificação guardada na gaveta. Verifique imediatamente a data, o órgão responsável, o número do processo e o prazo indicado para apresentação da defesa ou recurso. Em matéria de direito de trânsito, perder um prazo pode significar perder uma oportunidade importante para discutir administrativamente, aquela penalidade. Então, guarde essa informação. Receber uma notificação sobre o processo de suspensão não significa automaticamente que você já está suspenso. É necessário identificar qual notificação você recebeu, em que fase está o processo e quais as medidas administrativas ainda são cabíveis. Cada processo possui suas peculiaridades e precisa ser analisado individualmente. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que recebeu uma notificação do Detran e está preocupado com a CNH. E se você quer saber identificar a fase que está o seu processo de suspensão, eu fiz um vídeo explicando cada uma delas e vou deixar o link aqui na descrição. Aqui no Poliana Benhossi Trânsito, nós vamos falar sobre tudo que envolve esse universo: direito, informação, educação e segurança no trânsito.